Eu sei que você só come banana e maçã, mas sabia que dá para aumentar a quantidade de frutas no seu dia a dia sem aumentar o seu orçamento? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre frutas. O que é, como comprar, como guardar e principalmente como utilizar, que não seja só peguei na fruteira e comi. As frutas, de modo geral, é a forma que algumas plantas têm de se reproduzir. Então a fruta ela nasce com a função de virar uma outra plantinha. Só que no meio desse caminho, o ser humano descobriu que elas são saborosíssimas e agora eu vou te ensinar alguns truques para saber comprar, armazenar e como utilizar. As frutas, elas têm as suas épocas, mas o que significa isso? Dentro da natureza, alguns determinados grupos de frutas se adaptam melhor ao verão, ao calor, à chuva, ao inverno, e isso faz com que ela esteja melhor para consumir em determinadas épocas do ano. Com o passar do tempo, o homem achou que deveria comer a mesma fruta o ano inteiro e foi mudando toda essa lógica, querendo produzir a mesma fruta o ano inteiro para oferecer para o mercado. Isso traz alguns probleminhas. Primeiro, que fora da época essa fruta não vai estar com preço mais baixo. A sazonalidade ajuda a gente a economizar. Quando é a época daquela fruta, mais a gente vai encontrar no mercado, o preço vai estar mais baixo. Mas não só isso, a qualidade dela também muda. Quando a fruta está sendo produzida fora da sua época ideal, ela não vai ter aquele sabor característico ou ela não vai estar com aquela cara tão bonita. Aqui na descrição eu vou deixar um link para vocês terem acesso a uma tabela de sazonalidade. Sempre dá uma olhada, verifica o que está na época, assim você vai comer a melhor fruta com preço mais baixo. De modo geral, a gente consegue perceber essa diferença quando a gente vai fazer compras numa feira e num supermercado. O supermercado normalmente é um grupo menor de frutas que eles têm e sempre iguais o ano inteiro. Já quando a gente vai numa feira, principalmente feiras que são de pequenos produtores, a gente já consegue ver uma variedade maior de frutas ao longo do ano, mas em determinados períodos. Algumas pessoas sempre falam, as frutas orgânicas são melhores, são piores, é mais caro, não é? Primeiro, vamos entender o que é orgânico. Para a gente considerar um alimento orgânico, ele precisa seguir uma série de regras. Não é simplesmente, eu não coloquei um defensivo agrícola aqui na minha horta, no meu pomar, então ele é orgânico. Existe uma série de regras, é muito mais amplo do que isso. É muito mais fácil a gente encontrar pequenos produtores que trabalham de forma orgânica ainda hoje. Mas, para você conseguir o selo de orgânico segundo os padrões internacionais, existem várias regras, como por exemplo, a semente tem que ser orgânica, aquele solo onde eu vou plantar nunca pode ter tido contato com nenhum tipo de defensivo agrícola, a água que a gente vai utilizar também não pode vir ou de um lençol freático ou de algum poço que tenha tido contato com esses defensivos agrícolas. Precisa ter uma margem em torno da produção de floresta para esse tipo de proteção contra todos esses defensivos que a gente utiliza. É muito complexo, é bem burocrático as famílias conseguirem esse tipo de selo. Se você conhece um pequeno produtor, um produtor familiar, conversa com ele, pergunta como é que é a produção, ele vai poder te dar mais detalhes e aí sim você vai conseguir analisar se ele tem uma produção mais próxima do orgânico ideal, que é esse dos certificados internacionais, ou mais próxima dos métodos mais convencionais que a agroindústria acaba utilizando. Independente se é uma fruta orgânica, se é uma fruta que você produz na sua casa, se você está comprando no supermercado ou na feira, o importante é consumir as frutas. Várias porções de fruta ao longo do dia e principalmente uma variedade entre elas. Não adianta você querer comer maçã, por exemplo, todos os dias do dia inteiro. A gente não vai conseguir a quantidade de nutrientes, minerais, macro, micronutrientes que é necessário para o nosso dia a dia. A diversidade na nossa alimentação é que faz ela ser uma alimentação mais saudável. Depois que eu escolhi a minha fruta, a gente precisa tomar alguns cuidados na hora de armazenar. Algumas frutas são ideais que a gente mantenha sobre refrigeração se você quer prolongar o seu tempo de vida. Normalmente frutas mais maduras a gente já pode colocar direto na geladeira. Mas algumas outras, se a gente colocar na geladeira, ela vai demorar muito mais para amadurecer e às vezes nem amadurece direito, não ficando no ponto ideal para a gente consumir. Verifique se a sua fruta está madura para a gente guardar na geladeira ou fora da geladeira.
Já a banana, o ideal é a gente guardar ela fora da geladeira. Não é que dentro da geladeira ela não vai ficar boa pra gente consumir, é que ela vai acabar escurecendo a casca. Pura questão estética, porque de sabor e qualidade vai permanecer a mesma coisa. Frutas como o abacate, o ideal é a gente deixá-la fora da geladeira para amadurecer. Cuidado que o abacate ele amadurece assim, ó, do nada. Você olha num dia ele tá verde, no outro dia ele tá no ponto ideal para consumo. No dia seguinte, já passou. Algumas frutas elas escurecem quando a gente manipula, quando a gente corta. Então, uma dica que eu dou para vocês, para frutas como a pera, a maçã, se você não for consumir ela inteira, você pode colocar um filme plástico em contato para que ela não tenha esse contato com o ar, que é o ar que vai fazer ela escurecer, ou você pode até deixar ela picadinha em água com umas gotinhas de limão. Isso vai fazer com que a sua maçã, a sua pera não escureça e esteticamente ela vai durar muito mais. O Brasil tem uma infinidade de frutas, então é muito difícil a gente ficar falando fruta por fruta aqui, como guardar e como utilizar. Mas algumas características são meio que gerais. Quando você for comprar a sua fruta, a dica que eu te dou, compra ela quase no ponto ideal de maturação. Assim você vai ter alguns dias para consumir ela na sua casa e fica mais fácil até mesmo o transporte, porque algumas frutas, quanto mais maduras, mais molinhas, macias ela fica. E se na hora do transporte ela pode acabar amassando e até mesmo... Uma dica muito legal é quando a gente aproveita a sazonalidade para comprar a fruta mais barata, de melhor qualidade, e aí eu já porciono e congelo. Assim eu consigo fazer um suco, uma vitamina, o ano inteiro de uma forma muito mais prática, porque eu já deixei ele pré-pronto no meu freezer e eu paguei bem mais barato por uma fruta de ótima qualidade. Você sabia que aproximadamente 60% das frutas que são produzidas, elas são descartadas? Mas não é porque teve algum problema na hora não, viu? Pura questão estética. Às vezes a fruta, ela não tá tão bonita, não tá no tamanho que eu tô acostumada a ver no supermercado. Essas questões, esses questionamentos fazem a gente ter um consumo não consciente. 60% do que é produzido ser jogado fora só porque não tá bonito é um problema muito sério que a gente precisa começar a repensar. As frutas não são só sobremesa ou um lanchinho da tarde, ela pode ser muito mais versátil do que a gente pensa. Ela pode entrar como uma entrada, um canapé sofisticado de pera com queijo brie, por exemplo, ou fazer um belíssimo prato principal de uma carne com um molho de maçã. As frutas elas são muito mais versáteis, basta a gente usar a imaginação. Culturalmente, nós não temos receitas brasileiras clássicas com grande utilização de frutas em pratos salgados, pratos principais. Mas em outras culturas isso é bem comum. Experimenta colocar uma manga na sua salada de folhas, ou até mesmo fazer uma maçã tostada para acompanhar uma carne de porco. Isso vai trazer muito mais riqueza gastronômica e muito mais diversidade na sua alimentação. Uma coisa que é muito legal é a gente aprender a utilizar as frutas na forma de molhos também. Então a gente pode fazer um purê de maçã, fazer um molho de frutas vermelhas, ou até mesmo a gente criar um risoto com alguma fruta para ser o nosso primeiro prato da refeição. É muito importante a gente se atentar a alguns detalhes. Primeiro, sazonalidade. Sempre consuma as frutas da sazonalidade. Segundo, não estou comprando essa fruta porque ela não está bonita? Padrões estéticos também pressionam as frutas. Então vamos dar uma olhada com uma forma mais diferente para aquela fruta levemente amassada ou fora do tamanho. E vamos aumentar a forma de utilizar as frutas. Assim a gente vai ter uma diversidade muito maior na nossa alimentação, você vai começar a explorar novos sabores gastronômicos e vai te trazer muito mais saúde para o seu dia a dia. Esse foi o vídeo de hoje e me conta aqui nos comentários qual que é a sua fruta favorita. Ou tem alguma receita que você viu que vai fruta e ficou meio, como é que será que faz? Será que é boa? Conta aqui pra mim. Eu sou a Mari Sato e esse é o Livro de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Até o próximo vídeo. Tchau!